E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar de um assunto um pouco diferente, que é o Super Mundial de Clubes da FIFA. E nesse vídeo eu quero dividir ele em quatro partes. Primeiro, falar da importância do Super Mundial para os clubes sul-americanos e europeus. Tudo que eu vou falar vai ser dessa divisão, da América do Sul e da Europa. Depois, da importância para os jogadores. Depois dessa briga, Europa e América do Sul, essa discussão que está tendo, e depois a minha opinião sobre o Super Mundial como competição. Começando aqui com os clubes brasileiros, a importância para eles, obviamente, tem uma importância muito grande financeira, igual tem para os europeus, já vou mostrar daqui a pouco. Tem uma coisa de exposição de marca, obviamente, porque o que você fizer nesse Mundial de Clubes está sendo assistido no mundo inteiro, porque é um campeonato que envolve times do mundo inteiro, é um campeonato intercontinental. Então tem essa questão, que serve tanto para a Europa quanto para a América do Sul. Mas aqui na América do Sul tem uma coisa que é muito importante. Porque esse título é muito grande, é muito importante como título, como glória para o clube. Aqui na América do Sul, se qualquer clube aqui chegar nas quartas ou semifinal da Copa do Mundo de Clubes, já vai ser um grande feito, já vai ser algo gigantesco. Então os clubes sabem que esse título é muito importante. Se a gente for ver, o próprio Mundial de Clubes, que acontece anualmente, que é um campeonato de dois, três jogos, faz muito tempo que o Brasil não ganha, né? Só tá com a Europa ultimamente. Mas, cara, se qualquer time brasileiro ganhar aquilo, vai ser o maior título do ano, talvez. Obviamente, eu acho que não tem o mesmo patamar da Libertadores. Pelo menos pra mim não tem. Mas talvez tenha mais que o Brasileirão, assim. E é um título de três jogos. Então imagina um Super Mundial com 32 times. Então, pro brasileiro, pros clubes do Brasil, tem uma questão muito grande de glória mesmo. É um título que importa muito. Talvez, se um desses times ganharem o Super Mundial, vai ser maior do que ganhar a Libertadores esse ano. Então, assim, é um título que a glória importa muito. Além de uma questão de provar para o mundo que o futebol europeu é. Que o futebol europeu não, que o futebol brasileiro é bom. Eu já vou falar mais sobre isso, que é o terceiro tópico daqui do vídeo. Mas mostrar que o futebol brasileiro pode competir, que pode ser bom. Então, para os clubes brasileiros, tem essa questão, porque a gente pode ver que o futebol europeu, com certa razão, mas de modo bem exagerado, se acha muito superior que os outros. Eles têm uma certa razão nisso, mas ao mesmo tempo, né, a soberba precede a queda, né? Se você ficar se achando demais, você vai subestimar os adversários e você vai perder, porque os times brasileiros não são idiotas. Os times brasileiros têm nível para competir, não para disputar título, mas para competir. Quando você compete, pode ter uma zebra e você ganhar. Então, assim, para os brasileiros é um título que vale muito. Já para os europeus é diferente. Para os europeus, eu vou discutir. Tem a questão geral, né, da premiação. Quero mostrar a premiação é muito importante para os times europeus. Por exemplo, o Bayern. Espero carregar aqui para mostrar para vocês os preços, os valores, né? Ó, eu não sei se. Eu acho que cada continente tem um valor diferente para participar, mas ó. Só os times brasileiros, ó, embolsarão 15 milhões de dólares só por disputar. Só para disputar. Mas olha aqui a premiação. A premiação por cada fase. Times da Europa, acho que é 12. Ó, os times da América do Sul estão ganhando mais. Interessante. Por participar. Tudo bem. Mas aqui, ó. Se você vencer um jogo na fase de grupos é 2 milhões de dólares. Aqui é tudo dólares, né? Se você empatar é 1 milhão. Daí, oitavas de final. Ah, se divide, né? Não, faz sentido, faz sentido. Aqui, oitavas de final. Se você participar das oitavas de finais, 7,5 milhões. Quartas, 13. Semifinal, 21 milhões. Se você for vice-campeão, 30. Se você for campeão, você embolsa 40 milhões de dólares. Então, assim, cara, a premiação é muito alta. E isso é muito importante para os clubes europeus. Principalmente os que não têm pai rico, né? Por exemplo, o Bayern. Eu quero até mostrar aqui para vocês. É... aqui tem um post que tem dois posts importantes para mostrar para vocês. Mas quero mostrar o primeiro. Ou não, é o segundo mesmo. Deixa eu achar aqui. Esperar carregar. Mas assim, para os clubes europeus tem essa questão financeira muito importante. Eu já vou discutir mais sobre isso, outra questão. Mas aqui é do Bayern de Munique. Eu já vou falar mais sobre isso, sobre a importância para os jogadores. Esse post aqui é bem importante. Mas aqui ele está falando sobre aumentos salariais no Bayern, né, que os jogadores estão pedindo mais dinheiro. Daí olha o que ele está dizendo aqui, ó. Então o dinheiro tem que vir de outras competições, como o Super Mundial. Já vou debater mais sobre isso, mas só pra vocês verem como a parte financeira é muito importante.
Obviamente, disposição de marca, por exemplo, para o Bayern de Munique, essa parte de disposição de marca é importante, porque hoje o Real Madrid, o Barcelona são times muito mais midiáticos do que o Bayern. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas até porque eles estão na mesma liga, o Bayern não tem um grande concorrente na Bundesliga. Às vezes tem o Borussia Dortmund, teve o Leverkusen agora, mas o Bayern é muito soberano. Isso atrapalha a visibilidade da liga. Ou a Premier League hoje também cresceu muito. Então, para o Bayern ser campeão do Super Mundial, em questão de exposição de marca, de criar fãs no mundo inteiro, é importante. Se o Bayern jogar bem, tiver um futebol bonito, for campeão do Super Mundial, como é um campeonato intercontinental de vários países, talvez você consiga criar fanbases em outros lugares também. Então, para essa questão é importante. Mas o Super Mundial para os clubes europeus, em questão do título, na questão da glória do título, não é tão importante assim. Por exemplo, tá longe de ser uma Champions League. Na minha visão, os clubes europeus, eu até concordo com isso, mas não na questão da soberba, né? Mas eu concordo até que o Super Mundial é uma Champions League da Shopee. É uma Champions League piorada. Você tem vários times de nível Champions League, mas ainda faltam muitos outros. Por exemplo, o Arsenal, o Liverpool, o Barcelona estão aqui. Então, para eles é como se fosse uma Champions League piorada. Se você for ver o Bayern de Munique, eu acompanhei o noticiário da temporada inteira, por causa da minha página. Cara, era toda hora assim, nosso principal objetivo é ganhar a Bundesliga, Bundesliga, Bundesliga. Obviamente, eles queriam a Champions League também, até porque foi na casa do Bayern, né? Foi na Allianz Arena esse ano. Mas o principal objetivo era ganhar a Bundesliga. E em nenhum momento eles falam, nossa, nós queremos ganhar o Super Mundial. O título, pelo título, não é tão importante para os clubes europeus. E para explicar um pouquinho da importância desse título para os clubes europeus, eu vou falar dos 4 favoritos. Você passou eles, que é o City, Real Madrid, Bayern e PSG. Cara, pro City, eu acho que assim, vai ter uma certa questão de salvar um pouco a temporada. Obviamente, todos os clubes aqui têm a questão financeira e a questão de exposição de marca. A financeira depende um pouco mais de cada clube, mas é importante para todos. Mas, por exemplo, um PSG. Pô, o PSG, o dono é o Qatar, eles não precisam do dinheiro, obviamente. O dinheiro não vai fazer tanta diferença para eles. Mas, especificamente pro City, vai ter importância de salvar um pouco a temporada. O Guardiola tá muito frustrado, ele é um cara muito competitivo. Então, nesse sentido, eles vão querer ganhar o Super Mundial. Mas, ao mesmo tempo, o City é uma pré-temporada. O City está em reconstrução. Ao mesmo tempo que eles vão querer ganhar o Super Mundial, para eles também vão lidar isso, é uma pré-temporada. E mesmo se ganhar, não vai salvar a temporada do City. Não é igual, se o City vai, o City ficou em sexto na Premier League, mas ganhou a Champions. Então a temporada foi excelente. Não, se ganhar o Super Mundial, melhorou um pouco e beleza, continua. Não é um título tão relevante para eles. Pro Real Madrid, tem um pouco desse negócio de pré-temporada também, porque é um começo de trabalho do Xabi Alonso. Eu acho que eles vão ter, eu espero que eles tenham, né, uma paciência com ele. Seria natural. Mas pro Real Madrid tem uma questão é, do título. Tem uma glória pro Real Madrid, maior que os outros times, pelo Real Madrid ser o maior campeão da Champions League, Real Madrid se vangloriar, sou o maior clube do mundo. Então, para eles, ter a marca lá, ganhamos o primeiro Super Mundial. Nessa questão do ego do Real Madrid é importante. Mas não porque o título é gigante, mas é mais uma questão de marca, de somos o primeiro, ganhamos o Super Mundial. Mas nessa questão, mas não é como se fosse o título mais relevante. Por exemplo, o Real Madrid, a Champions League é muito mais importante que o Super Mundial. Pro Bayern de Munique, cara, o Bayern é um dos times que mais tá levando a sério. Eu acho que o Bayern quer ganhar esse Super Mundial. Não acho que seja um título gigante, como eu disse. Até a Bundesliga pro Bayern nessa temporada era mais importante que o Super Mundial, mas o Bayern tá aí pra competir. E o Bayern, acho que a principal missão, a principal coisa que o Bayern mais quer é a parte financeira, a exposição de marca. E o PSG? O PSG é o time que, na minha opinião, é o que mais vai se importar em ganhar esse Super Mundial. Por quê? Porque o PSG lá na França, tudo é muito fácil para eles. Pro PSG, o francês, vamos cumprir tabela aqui. Se não ganhar, é um desastre. Se ganhar, tanto faz. Copa da França. Como é mata-mata, um pouco menos, mas tanto faz também a Copa da França. Basicamente, o PSG joga todo ano a Champions League. O ano do PSG se resume à Champions League. E pela primeira vez, em muito tempo, o PSG tem mais um campeonato para disputar. A temporada do PSG agora, Champions League e Super Mundial. A Champions League já ganharam. Vamos ver o Super Mundial. Mas pela primeira vez o PSG tem duas competições para disputar. Então, acho que para eles, por isso é muito mais importante, porque o francês lá eles não ligam muito. E também porque a questão de exposição de marca, eu acho que pro Qatar é muito importante ganhar o Super Mundial. O Qatar também, as relações com a FIFA, né? Até acho estranho todo mundo elogiando o Infantino, né? Infantino, que é o presidente da FIFA, assim confundo. Mas tá, é muito elogiando. Nossa, a ideia dele, excelente. Cara, esse cara é o maior cretino. Eu não vou entrar no assunto aqui, mas ele é o maior cretino. Ele não se importa em nada com futebol. Falar isso que as pessoas estão gostando do Super Mundial é difícil, as pessoas não vão entender. Mas ele quer ficar levando Copa do Mundo pro Catar, pra Arábia Saudita. Ele é.
não vou entrar nesse assunto agora. Mas em relação ao Qatar, aqui é importante para eles essa exposição. Também vai fazer a temporada do PSG mais especial, né? Então, pro PSG, eu acho o time que mais vai querer ganhar esse título. E, curiosamente, perdeu o Botafogo, mas é um jogo, acontece. Infelizmente, eu só achei esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês depois da gravação, então tô tendo que adicionar depois. Mas é um vídeo muito interessante do João Castelo Branco, que é correspondente da ESPN, um cara que mora lá na Inglaterra, cobre Premier League. Esse vídeo é muito interessante pra gente ver como os europeus estão se importando com o Super Mundial. Vamos reagir aqui, espero não tomar You estrago. watching the game tonight? Possibly. I've got a look. Possibly. Só pra deixar bem claro, aqui é do jogo do Flamengo contra o Chelsea. Ele falou assim, você vai assistir o jogo depois? Talvez. Frente ao outro lado do estádio tem esse pub aqui, The Butcher's Hook, tradicional da torcida do Chelsea. Vamos ver se tá passando aqui, se tá animado, como é que vai ser o clima por aqui. Ó, vazio. Aqui eles vão passar o Tá jogo, vazio. mas como dá pra ver não tem praticamente ninguém, alguns turistas apenas. Não encontrei nenhum torcedor do Chelsea no pub, então vou procurar algum outro por aqui. Olha a próxima Ainda perto parte. do estádio, Próxima esse é pub melhor. cheio de bandeiras do Chelsea promete. Vamos ver como é que tá lá dentro, hein? Olha Does it isso. feel like an important competition? To be honest, no. No. It just feels like a pre-season friendly with a bit of money on the line. This is Então, vocês viram? Cara, esse que eu tô falando. Os times brasileiros têm um bom nível. Eu mostrei pra vocês mais ou menos o nível que eu vejo o Flamengo e o Palmeiras. São os melhores do Brasil. Obviamente, a média do Brasil é menor que isso. Mas ainda assim é uma média interessante. Porque, cara, os europeus, ele disse, é um amistoso. Ele falou, parece um amistoso de pré-temporada, só que vale dinheiro. É isso. Os caras não se importam tanto. Os pubs na Inglaterra é muito tradicional de quando tem jogo você ir nos pubs assistir o jogo. Você lotar os pubs. Não tem ninguém lá. Assim, não é como se fosse um jogo relevante pra eles. Para os europeus, a maioria deles não importa tanto. É uma pré-temporada. Então, assim, como eu falei, o Brasil tem sim um bom nível. Mas também não é como se os europeus estivessem dando a vida. E os brasileiros estão, que nem. Eu acho hoje o Chelsea um pouco melhor que o Flamengo, mas eu acho que com o Flamengo ainda é mais disputado. O Flamengo tem um bom time, o Chelsea é um time muito jovem. Eu falei que daqui a uns 2 anos, eu acho que o Chelsea vai ser bem melhor que o Flamengo, porque o Chelsea tem muito talento, só que é muito jogador jovem. Mas o Flamengo ganhou muito mais, que teve mais vontade, mais intensidade. O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, o Botafogo deu a vida no jogo. Eu nem disse, o Flamengo, quando fez o gol da virada, os caras comemoraram como se fosse um título. Os caras viraram um jogo de fase de grupo e comemoraram como se fosse um título. Então, isso que eu tô dizendo. Os brasileiros estão ganhando muito mais à vontade. O Boca contra o Bayern foi um jogo mais difícil no segundo tempo, porque o Boca ganhou intensidade, mas foi muito mais no canto da torcida, muito mais à vontade, na empolgação, na raça, do que na qualidade técnica. O Boca tecnicamente fez quase nada contra o Bayern. Fez um gol lá numa jogadaça do Merentiel, numa falha da zaga do Bayern, e é isso. Mas não cria quase nada. Assim, o futebol europeu é melhor que o sul-americano. Isso é óbvio. E você vê, olha a torcida. Cara, não tem ninguém. Ninguém quer assistir o jogo do Chelsea nos pubs. Cara, assim, você se importa com competição, cara? Não. Parece um amistoso de pré-temporada que vale dinheiro. E é isso. A importância para os europeus é muito mais financeira do que o título. Só para mostrar para vocês. Agora, em questão dos jogadores, quero começar sobre os times brasileiros aqui. Vamos começar pelos times brasileiros. Cara, acho que os jogadores enquadram mais ou menos com os times brasileiros. Primeiro, eu acho que para os jogadores é uma vitrine muito boa para eles, tanto para ser convocado para a seleção, quanto talvez para ser vendido, para ir para um time europeu, talvez um time de primeiro escalão, ou um time de segundo, um time. Olha, jogar na Premier League. Jogar na Premier League é muito interessante qualquer jogador. Jogar, não sei, no Frankfurt, no Borussia Dortmund. Assim, para os jogadores podem ver como um salto de carreira, um trampolim. Também para a seleção nacional. Eu acho que eles querem vencer também pela questão, porque aqui no Brasil, aqui na América do Sul, ganhar dos europeus é muito. Assim, toda hora que nós somos inferiorizados perto dos europeus. Então, para eles também é um jeito de dar uma revanche, de dar uma resposta. Você vê os jogadores dando a vida em campo. Então, para os jogadores do Brasil, é um campeonato muito importante. Como eu disse, para os clubes aqui, talvez seja mais importante ganhar esse Super Mundial do que ganhar a Libertadores. Então, para os jogadores, é a mesma coisa, obviamente. Agora, para os europeus, é um pouco diferente. Aqui, só para mostrar aqui também dos clubes, e tem a ver com os jogadores aqui. Cara, esse daqui é do ano passado. Mas não é tão longe assim, se for pensar a competição. Aqui, ó, FIFA obrigará clubes europeus a disputarem Super Mundial com força máxima. Por que a FIFA vai obrigar os clubes europeus? Porque os clubes europeus não queriam. Os clubes europeus não estavam querendo se esforçar. Ou botar os titulares. Os caras queriam jogar com time misto, jogar mais ou menos. Só pra você ver como os times europeus também não estão dando essa importância toda.
E aqui, a mesma fala que eu tinha mostrado pra vocês, que era do. Ah, temos que tirar o dinheiro do Super Mundial, que é a fala do Karl-Heinz Rummenigge, falando sobre o Bayern aqui. E qual. E o que essa fala quer dizer? Ele tá falando sobre os jogadores do Bayern que estavam reclamando da questão do calendário e o Super Mundial de Clubes. Falou assim, a gente tá jogando muitos jogos, não sei o quê, a gente não quer jogar, os jogadores não estavam muito afim de jogar. Isso aqui foi em fevereiro. Fevereiro aqui. Então, o que acontece? Os jogadores do Bayern não estavam querendo muito jogar. Então, assim, ó, os jogadores têm que parar de reclamar. Quem tá falando aqui, ó, a gente sempre quer mais dinheiro, a gente tem que tirar dinheiro de algum lugar, que foi o que eu disse da parte financeira. Por isso que o Bayern é importante. Mas eu não sei pra vocês que, até um tempo atrás, os jogadores estavam reclamando de ter que jogar o Super Mundial. Então você vê como os jogadores europeus estão encarando isso. Eles não queriam. Qual que é esse daqui? Ó, acho que aqui é do Eric Dyer, quer ver? Tá carregando? Ó o Dyer. O Dyer, aqui ó, o Dyer tá acabando o contrato com o Bayern, né? E ele foi contratado pelo Mônaco já. E aqui, o Mônaco não quer que o Dyer participe do Super Mundial. O próprio jogador também prefere sair de férias com a família antes de começar a temporada no novo clube. Então assim, cara, se é uma Copa do Mundo, você acha que ele ia falar isso? Eu quero tirar férias com a minha família? Não, ele ia querer jogar a Copa do Mundo. Se é a Eurocopa, também. Mas para os jogadores europeus, não vale. Os caras não querem tanto. Para eles, a verdade é que tem muito jogador europeu que queria estar de férias agora. Porque agora é o período de férias deles. E isso aqui eu vou falar mais pra frente. Eu vou discutir mais sobre isso aqui nesse vídeo. Mas qual que é a grande questão, cara? Hoje, você tem um ano, ó, Super Mundial agora. Ano que vem tem Copa do Mundo. Depois você tem um ano livre. Sem nada. Por enquanto, né? Daqui a pouco vão criar uma nova competição. E no outro ano, Eurocopa. A cada 4 anos, você tem um mês de férias. Um mês de férias. Cara, os caras também querem férias, os jogadores. Os caras queriam estar de boa, aproveitando com a família. Se você for achar que ser jogador de futebol é muito fácil, é só coisa legal, que realmente deve ser muito top esse jogador de futebol. Mas, cara, você tem que se privar de muitas coisas. Mentalmente é muito desgastante essa pressão. Imagina você jogar no estádio com 80 mil pessoas em volta de você, cara. E no jornal, na rede social, qualquer coisa que você erra, todo mundo quebrando você, te massacrando. Cara, mentalmente desgasta muito, fisicamente. Os jogadores merecem férias. Um mesinho de férias que eles merecem. Um direito que deveria ser um direito básico de direitos humanos. Ter um mês de férias, pelo menos. E eles não podem ter. Você vê, o Dyer não quis. O Dyer prefere ficar de férias em vez de jogar o Super Mundial de Clubes. Mas tem uma Copa do Mundo. Ele ia querer jogar Copa do Mundo de Seleções, né? Então, pra vocês verem, os jogadores não dão tanta importância. Até porque o Super Mundial. Esse aqui é um ponto importante. O Super Mundial é uma competição nova. Então, como é a primeira edição, cara, não tem nenhum jogador que cresceu assistindo isso e fala assim: meu sonho é ganhar o Super Mundial de Clubes. Meu sonho é ganhar o Super Mundial de Clubes. Não, não existe, cara. Isso não acontece. Aqui no Brasil, ainda mais, porque o sonho do jogador é ganhar o Mundial padrão. E esse Mundial é maior ainda, com mais times europeus, então, aqui na América do Sul, os caras querem. Mas, cara, na Europa, primeiro, eles têm uma arrogância. Eles têm uma arrogância de se achar superiores. Então, o que eu disse, pra eles, é uma Champions League piorada. Perder as férias dele por uma coisa que não vale a pena, que é jogar uma Champions League pior, sendo que eles já vão jogar Champions League na próxima temporada. E também, o título hoje não é tão relevante. Para a América do Sul seria um título gigantesco, por conta desse negócio da Europa ser melhor, futebol europeu, a concentração de dinheiro tá lá. Então, seria dar uma pancada, um murro na mesa com a América do Sul, seria um título gigantesco. Mas para esses jogadores, é assim, se a gente perder pro time sul-americano é passar vergonha. Se ganhar, tudo bem, não fizer mais que obrigação. Assim, esses caras não querem jogar esse título, assim. E até por isso que eu falo que os clubes europeus não é uma. Pros clubes não é uma glória tão grande ganhar hoje o Super Mundial. Hoje ganhar o Super Mundial pra eles, como título, não a parte financeira, mas o título, é mais importante pro futuro. Por quê? Vamos dizer que o Super Mundial vingue. Daqui a 15 anos seja o maior título que um clube pode ganhar. Daí você ganhou esse ano, você ganhou a primeira edição. Você vai falar, cara, sou o primeiro campeão, eu tenho um título Super Mundial. Mas é mais a questão da relevância que o título pode ter no futuro, que pode ter, não quer dizer que vai ter, do que ser um título relevante atualmente. Hoje não é. Para os clubes europeus não é. Um título tão relevante assim. Mas é um título, obviamente. Você quer ganhar, você está participando. Mas é isso. E também tem a questão aqui, ó, que eu até separei aqui a fala do Marcos Llorente, que é o jogador do Atlético de Madrid. Esse aqui é uma fala dele contra o PSG, né, naquele 4-0. Tá em inglês, mas eu vou traduzir aqui. É que é impossível, tá terrivelmente quente. My tornas acho que é tornozelo, mas dói. Eu não conseguia correr, nem frear, nem parar. Então assim, cara, imagina esses caras que já querem. Esses caras que já querem estar de férias. Esses caras que não estão de férias, esses caras que querem estar viajando, querem estar com a família, querem jogar no calor dos Estados Unidos, onde o pé dos caras tá doendo, os caras não conseguem correr, nem frear direito de tanto calor. Qual você acha que é a vontade dos jogadores de estarem lá, né?
Qual vocês acham que é a vontade deles? E essa questão climática, eu já vou adiantar a questão dar uma adiantadinha do América do Sul contra a Europa, principalmente o Brasil, né? O Brasil contra a Europa, mais fácil falar assim. Cara, a questão do calor, primeiro, atrapalha todo mundo. O calor atrapalha todo mundo. Mas normalmente, condições adversas nivelam o jogo para baixo. Isso é uma questão importante. Então, isso aqui também explica um pouco porque os jogos. Não é só isso, tem outras questões. Eu vou debater, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Mas é uma questão importante. Mas assim, a gente vai ver que tem times que não vão muito bem, tem jogadores que claramente vão estar meio de corpo mole, querendo estar de férias, tem outros que vão ser profissionais. Vão ter times que os jogadores vão ser profissionais, como acho que o Bayern vai ser, o Bayern vai tentar ganhar, já que o Bayern, o clube que é lá tá aí, os jogadores têm contrato, eles vão jogar, vão ser profissionais. Então não quer dizer que todos os jogadores vão fazer corpo mole, mas também muitos não vão tentar ali. Mas tá claro, tem muitos que nem querem estar jogando essa competição. E quando você não quer jogar competição, você pode fazer corpo mole, você pode ser profissional. Mas de qualquer jeito, você não vai jogar 100%. É muito diferente, por exemplo, vou pegar o PSG. O PSG contra o Botafogo. O PSG não teve um dia bom, foi um dia maravilhoso do Botafogo. Mas, cara, e o PSG tentou vencer. Não tô falando que o PSG não tentou. O PSG quis vencer, o PSG no segundo tempo botou os titulares. Mas ao mesmo tempo, cara, compara aquele jogo com a final da Champions. Não é só porque a final da Champions o PSG jogou maravilhosamente. Mas, cara, você via os jogadores do PSG com sangue nos olhos. Os caras queriam aquele título mais que tudo. E você não vê essa força, essa vontade absurda nesse Super Mundial de Clubes. Os caras podem jogar, podem querer vencer, tudo bem. Mas, cara, essa vontade absurda você não vê nos jogadores europeus. E você vê nos jogadores brasileiros. Cara, você vê os caras fazendo gol, os caras comemorando que nem título, os caras fazem design no final do jogo, saem gritando pra torcida, gritando na cara do jogador. Os jogadores sul-americanos, eles estão com sangue nos olhos, os caras querem mais que tudo. Tem essa questão da vontade também. E só pra finalizar a parte dos jogadores, eu acho que o único time que os jogadores realmente querem ganhar, realmente querem, é o PSG. Tanto pela questão de que na França é muito fácil e finalmente eles têm duas competições para disputar, tanto por isso, quanto porque apesar de eu ser um crítico do PSG, quem acompanha minha página de TikTok deve saber, porque eu não sou muito afim do Qatar, pelas questões de direitos humanos, eu tenho mais críticas do PSG. Mas uma coisa é certa, o PSG é um time bonito de ver jogar, é um time divertido de ver jogar. Quem acompanha 2025 no PSG é um time muito legal de ver jogar, divertido. Mas não é só divertido de assistir, deve ser muito divertido de jogar. Eu acho que os jogadores se divertem jogando, os jogadores do PSG. Você vê isso, que os caras estão gostando, estão se divertindo. Mas não dá pra você se divertir se você tiver frio, se você estiver jogando meia bomba. Você tem que estar competindo, você tem que querer mais. Tem que estar se esforçando, você tem que querer massacrar outro time, querer vencer. Obviamente, como eu disse, o PSG não vai estar que nem na final da Champions com sangue nos olhos. Mas você vê que o PSG quer competir, porque se os caras fizerem corpo mole, não vai perder a graça de jogar, não é legal. O legal do PSG, tanto para assistir quanto para jogar, é você querer vencer. Então acho que, e os jogadores se divertem jogando. Então eles vão se esforçar. Eu acho que o PSG, até por isso que eu acho que é o favorito pra perder o Botafogo, já vou falar mais sobre isso. Mas o PSG é o favorito. Por conta disso, porque o clube, eu acho que o clube europeu que mais quer é o PSG, e os jogadores também. E agora eu quero falar desse negócio dos brasileiros contra é, europeus. Vamos lá. Ó, cara, eu quero pegar aqui do SofaScore, vamos lá. Vamos discutir. Os brasileiros, obviamente. Nossa, 4-3 aqui, já acabou o jogo? Tá. O Borussia Dortmund venceu, 4-3. Mas tô falando, cara, o Borussia Dortmund contra o Sundowns 4-3. Cara, o Borussia Dortmund tem muito mais elenco. O Borussia Dortmund tem mais elenco que o Botafogo. Não, o Botafogo não, com o Fluminense. E o Fluminense jogou melhor, você vê claramente, assim. O Fluminense dando a vida em campo e o Borussia Dortmund também, os caras. Não que o Borussia Dortmund seja o melhor time do mundo, mas claramente muito abaixo. Mas aqui, vamos. Ó, na Bundesliga. Ó, eu vou usar como referência o Flamengo, tá? Porque o Flamengo, na minha opinião, é o melhor time brasileiro da atualidade. O que foi aqui? Ah, tá carregando. Isso. Da atualidade, eu acho que é o melhor time. Cara, hoje, o Flamengo seria um time pra brigar pro G4. Eu acho que num bom ano, ó, na Europa, só pra gente ter uma ideia. O Flamengo brigaria aqui, por segundo lugar, um ótimo ano.
No ano ruim, ficaria com uma Europa League, Conference League. No ano normal, brigaria por G4. E é isso. Sim, o Flamengo é um time que dá pra brigar por G4 na Bundesliga. Que? Na Liga Portugal, vamos lá. Liga Portugal. Cara, que a maior discussão é Brasil contra Portugal. Cara, o nível médio da Liga de Portugal é pior que a do. Tá travado aqui. Mas o nível médio da Liga de Portugal, cara, você não precisa nem do Super Mundial. Você não precisa nem do Super Mundial pra saber isso. É pior que o do Brasil. O nível médio que esses times aqui. Não à toa, o pior Porto dos últimos anos, ficou em terceiro. Com 5 pontos de distância ainda. Porque, cara, o nível da Liga de Portugal é bem mais baixo. Mas é a sexta principal liga, na minha opinião, da Europa. É a sexta principal. Tem um nível menor que do Brasil médio. Mas, cara, os principais times de Portugal, que o Porto hoje tá mal, mas um bom Porto, tem o mesmo nível que Palmeiras, que Flamengo, mesmo nível. Ou parecido, acho que o Flamengo até pode ser melhor que o Porto, um bom Flamengo é melhor que um bom Porto. É assim, o Sporting do Rubem Amorim, eu acho melhor que o Flamengo que o do Rubem Amorim, não o de agora, né, que o Rubem Amorim saiu. Eu acho melhor que o Flamengo, eu acho melhor que o Palmeiras. Aquele Benfica, eu acho que o Benfica do Roger Schmidt, acho melhor que esse Flamengo, ou parecido, mais ou menos o mesmo nível, o do Roger Schmidt. E assim, Benfica do Roger Schmidt chegou aonde? Foi quartas de finais da Champions League. Então, assim, o Flamengo hoje, que é o melhor time do Brasil, teria nível para disputar lá oitavas, quartas de finais de Champions League, ou num ano excelente, conseguiu um bom sorteio, ou conseguiu passar ali, chegar numa semifinal de Champions League, acho que não mais que isso. Mas assim, cara, o Vila Real, que eu não acho que seja melhor que o Flamengo, aquele Vila Real era muito bom, mas talvez seja o mesmo nível que o Flamengo. Chegou na semifinal da Champions League, eliminando o Bayern. Foi uma grande zebra, que nem eu não acho que o Flamengo é um time que seja candidato hoje, se a gente botasse na Europa, a chegar a uma semifinal de Champions League. Não seria. Mas com uma zebra, tem nível pra competir, tentar chegar. Os times brasileiros não são idiotas, não são bestas. Que agora eu quero usar a Premier League, eu não vou ficar comparando todos os campeonatos. É assim, cara, um Palmeiras, um Flamengo, que são os melhores do Brasil, tem o nível pra disputar título em Portugal. Não quer dizer que vão ganhar, não quer dizer que vão perder. Mas pra disputar título, pegar pelo menos uma Champions League, dependendo se o Porto estiver bem, né? Talvez uma Europa League, mas dava pra disputar aqui com o topo de Portugal. E o topo de Portugal é isso, é oitavas, às vezes quartas de finais de Champions League, um ano bom. E essa é a média deles. Isso é ruim? Não, é um nível bom. É um nível bom. A Premier League aqui. Premier League, hoje, é a melhor competição do mundo. Na casa, a Premier League é tipo um brasileirão melhorado. Vou explicar pra vocês, ó. Mas deixa eu botar dessa temporada aqui, fica mais fácil de explicar pra vocês. Vou atualizar aqui a tabela. O nível da Premier League é simplesmente absurdo. Que nem Liverpool, Arsenal e Manchester City. São os melhores times aqui. Aí você tem o Chelsea, que foi em quarto. Cara, esse Chelsea aqui é um time com muito talento. Muitos jogadores talentosos. Tá bom? Vamos deixar isso aqui muito claro. Mas é um time muito jovem. É um time que ainda falta um centroavante. Porque eles têm o Dilep lá, que é tipo um Gyökeres da Shopee. Só que longe do Gyökeres. O Gyökeres é bem melhor, muito melhor. Mas talvez um dia ele seja um grande centroavante. O Dilep, acho que não do nível do Gyökeres. Tem o Jackson, que, cara, mostra a juventude, cara. O Chelsea é um time muito inexperiente. É um time muito jovem. O Jackson, cara, é um jogador com mental totalmente fraco, não à toa foi expulso contra o Flamengo. Tipo, eu não me surpreendi nada quando ele foi expulso, apesar de não ser comum ele ser expulso. Cara, que é o tipo de burrice que você espera de um cara com mental fraco como o Jackson. O principal craque do Chelsea é o Palmer, e o Palmer já faz 6 meses. Cara, quase todo jogo que eu assisto dele, ele parece um a menos em campo. O Palmer tá numa fase muito ruim. Foi assim com o Flamengo também. Assim, o Chelsea é um bom time. Mas o Chelsea, daqui a 2 anos, eu te garanto, vai ser melhor que o Flamengo. Porque tem muito talento no Chelsea. O Chelsea tem muito talento. Mas, hoje, o Flamengo tem capacidade de vencer do Chelsea. E venceu. Apesar de que eu acho o Chelsea um time melhor. Mas que nem, eu acho hoje Newcastle e Aston Villa tem elencos melhores que o Flamengo, talvez não em profundidade de elenco. Mas os 11 titulares são melhores. Eita, cliquei sem querer aqui no Newcastle. Não, recarregou só a página. Mas aqui, ó, um Flamengo e Palmeiras. Eu acho que eles brigariam aqui, ó, na Premier League. Entre esse sétimo, esse 12º, 13º. Essa aqui é a faixa que eles brigariam numa Premier League. Isso é demérito? Não. Até porque, no caso, é que essa Premier League, ó, que nem hoje o Flamengo venceria do Manchester United, venceria do Tottenham. Cara, muito melhor que o Leicester, muito melhor que o Ipswich, muito melhor que o Southampton. Tô falando, não é. Os times brasileiros não são lixos, não são idiotas, não são times vergonhosos, são times bons.
Mas, cara, é pra ficar meio de tabela na Premier League. No ano bom, fazer que nem um Forest de pegar uma Conference League, tentar uma Europa League, no ano bom. No ano mais ou menos, ficar aqui no meio de tabela. No ano ruim, ficar aqui nessa parte aqui, ó, entre até 14º, entre 10º e 14º, no ano ruim. Mas seria isso numa Premier League. Eu acho que é mais só meio pra cima, mas no ano ruim pode ficar um pouco pra baixo. E isso não é demérito. A Premier League hoje tá um nível tão grande que não é à toa que o United e o Tottenham, numa fase ruim, ficaram tão pra baixo, porque o nível da Premier League é muito alto. Mas você fala assim, ah, é time de meio de tabela. Como assim? Flamengo será time de meio de tabela? É, olha aqui o Crystal Palace, 12º. Crystal Palace foi campeão em cima do Manchester City na Copa da Inglaterra. É porque o nível da Premier League é muito alto. Aí tu fala assim, hoje o Flamengo seria um time de meio de tabela aqui na Premier League. Isso é um nível bom. Não tô desmerecendo o Flamengo. Mas pensa que hoje, ó, tá bom que é a Premier League disparadamente a melhor liga do mundo. Disparadamente. Deixa isso muito claro. Disparadamente. Mas o melhor time do Brasil seria um time de meio de tabela, que às vezes poderia brigar com competição europeia. Num ano muito bom, poderia brigar com competição europeia. Num ano bom. Mas é isso. Esse é o nível. Só que eu tô falando do top do Brasil. Então, não é como se o Brasil tivesse o mesmo nível aqui, né? Obviamente, o nível médio do Brasil é melhor que o nível médio de Portugal. Obviamente. Mas é isso, entendeu? Então pensa assim, se os tops do Brasil estão aqui, então os mais ou menos vão estar mais para baixo, entendeu? É mais ou menos essa conta. Então esse é o nível do Brasil. Agora tem mais duas coisas que eu quero falar. Só para vocês verem como o nível do futebol europeu hoje está melhor que o do Brasil. Cara, é engraçado que o Palmeiras, quando jogou melhor do que o pior Porto dos últimos anos, foi uma festa, todo mundo, nossa, Palmeiras, melhor que o europeu, não sei o quê. É o pior Porto e o Palmeiras não venceu, só jogou melhor. Mesma coisa com o Fluminense contra o Borussia Dortmund, que é sim um bom time. O Borussia Dortmund em elenco é melhor que o do Fluminense, bem melhor. Mas é um time que oscila muito e que claramente fez o jogo bem abaixo, o Borussia Dortmund. E empatou com o Borussia Dortmund, jogou melhor, merecia vencer, mas empatou. Já é uma festa aqui no Brasil. Cara, a gente pegou nem os melhores, não foi nem os melhores times da Europa. Empatou, só jogou melhor contra nem o Borussia Dortmund, fazendo um jogo ruim e já virou uma festa, já virou, nossa, título. Ou por exemplo, o do Botafogo foi mais justificável, porque venceu do PSG, a vitória do Botafogo foi excepcional. Mas a vitória do Botafogo não foi o Botafogo trocando com o PSG, foi o Botafogo que fez uma partida defensivamente, taticamente, perfeita, perfeita. Não tô tirando nenhum mérito do Botafogo, foi excepcional. Mas foi se defendendo do PSG, achou um contra-ataque e fez o gol. Basicamente foi isso que o Botafogo fez. E foi um PSG que não tava longe do ideal, assim, não foi um PSG péssimo, mas foi um PSG ruim. Muito por méritos do Botafogo, mas também porque o PSG não tava num dia bom. Entende? Ou o Flamengo, quando venceu o Chelsea. Como eu disse, o Chelsea, o time quarto colocado aqui, o Chelsea, daqui a 2 anos, por tanto de talento, cara, 99% de chance de vai ser um time bem melhor que o Flamengo, daqui a 2 anos. Mas o Chelsea tá longe de ser o time mais confiável. O Chelsea, na reta final, venceu vários jogos assim, mais da base da alma, na Premier League para se classificar assim. Chelsea não é o time mais confiável hoje. O melhor jogador deles está há muito tempo numa má fase, que é o Palmer. Mas mesmo assim, o Flamengo jogou muito bem. O Flamengo é um time bom. E como eu disse, eu acho, talvez, o Flamengo melhor que o Brentford, melhor que o Fulham. E cara, esses times dão trabalho para os times melhores aqui. Obviamente, ó, a gente vê City, Arsenal, Liverpool. Onde que estão esses times? Obviamente, esses times aqui, ó, City, Arsenal, Liverpool são melhor que Brentford, que Fulham, que Bournemouth. Mas esses times, em uma partida, conseguem desafiar os grandes, conseguem arrancar umas vitórias, arrancar os empates. E a mesma coisa, o Flamengo é isso. O Flamengo é um bom time que, claramente, se você botar pontos corridos contra City, Arsenal, Bayern, Real Madrid, vai perder, mas que em um jogo consegue desafiar. Esse é o nível do Brasil. Então, isso que eu queria dizer. Então, mas é meio triste ver as pessoas comemorando jogar melhor que o europeu e nem conseguiu vencer, só jogou melhor. E ao mesmo tempo, eu acho perigoso esse negócio. Nossa, você viu? Flamengo venceu o Chelsea. Botafogo venceu o PSG. Futebol brasileiro é bom. Eu disse, não, o futebol brasileiro é bom. Não, tá longe da elite europeia. Mas o futebol brasileiro é bom. É bom. Se for comparar com talvez top 6 ligas do mundo. Talvez. Muito provavelmente top 6 ligas do mundo. É que eu acho que é melhor o nível médio do que o francês, mas é que o francês tem o PSG, ainda tem uns times bons ali. Então, assim, é bom. Mas, cara, isso eu acho esse discurso muito perigoso. Eu vou explicar o quê. Porque quando você fala, nossa, o brasileiro é bom, o brasileiro está desafiando o europeu, o brasileiro, olha como o Brasil melhorou nos últimos anos. E melhorou. O Brasil melhorou. Nível esportivo. Mas o nível de administração, o nível
de como o futebol brasileiro se comporta. É muito ruim. Talvez não futebolístico. Futebolístico até tem um bom nível. Mas não à toa, cara. Todo mundo toda hora tá reclamando da CBF, que a CBF é incompetente. A gente fala, arbitragem, não que a arbitragem na Europa seja perfeita. Na Inglaterra tem muitas reclamações. Mas, cara, aqui no Brasil a gente fica reclamando de profissionalização da arbitragem, porque muitas vezes são caras que trabalham alguma coisa no meio de semana e apitam jogos no fim de semana. Aqui no Brasil a gente tá cheio de clubes endividados, que nem o. Cara, o Porto eu já não sei. Mas na Europa você tem muito menos dívidas, ou menos dívidas absurdas, com certeza. Pô, eu não peguei mais estatística aqui pra comprovar. Mas aqui, no Brasil tem times com 1 bilhão de dívida, 2 bilhões de dívida. Cara, dívidas absurdas. Na questão de administração, o futebol brasileiro é muito pobre, é muito ruim. E a gente não pode deixar esse sentimento de nós estamos conseguindo competir no Super Mundial, fazer a gente esquecer de como o futebol brasileiro tem questões muito ruins. A questão das divisões inferiores do Brasil que são precárias. Então, assim, o futebol brasileiro tá. Quando você vê que o futebol brasileiro, mesmo assim, tá conseguindo competir até que legal no Super Mundial de Clubes, você tem uma esperança. Você tem uma esperança e você fala assim, cara, olha o potencial do futebol brasileiro. Mas o que a gente não pode fazer é se acomodar e achar que tá bom. Porque não está bom. O futebol brasileiro é horroroso em questão de administração. E tem que melhorar. Por isso que eu acho esse discurso de, nossa, tá tudo bem, é mentiroso. Não tá tudo bem. Talvez a gente consiga ver o potencial. Nem tudo vai dar certo, porque a questão financeira é muito, muito complicada. A questão financeira é ainda mais uma questão que foge do futebol, que é a questão do país. Porque hoje o euro tá 6,5, né? R$ 1. Não, €1 tá 6,5 reais. Então, um clube que ganha 200 milhões de euros na Europa, que é um clube mediano, ganha a mesma coisa que um clube top aqui no Brasil. Um clube na Premier League. Por subida, ó, um time que sobe da segunda divisão da Premier League. Não, segunda divisão da Inglaterra pra Premier League, tá na segunda divisão, sobe a Premier League, ganha 200 milhões, quase 200 milhões de libras. Cara, isso é a receita de um time grande aqui, ou até maior. Deixa eu ver, ó. Vou até pesquisar aqui para garantir, ó. Receita Flamengo 2024, ó. Vamos ver quanto o Flamengo ganhou. Cara, é quase a receita do Flamengo. Um time que subiu da segunda divisão da Inglaterra ganha o que o Flamengo, quase o que o Flamengo ganha, hein, mano. Só pra vocês terem uma noção. Mas é uma questão também do dinheiro, foge um pouco do futebol. Mas a administração do futebol brasileiro é tenebrosa. E não é porque o futebol brasileiro está conseguindo competir com o europeu até aqui que a gente pode esquecer dessa parte. Ou, por exemplo, o Flamengo venceu o Chelsea, mas o Flamengo tem um time com o Flamengo e o Palmeiras. Por que eles estão sempre no topo do futebol brasileiro? Pode não ganhar todo ano, mas por que estão sempre disputando? Porque financeiramente, hoje são times estáveis, têm boas gestões. Hoje o Flamengo e o Palmeiras têm técnicos europeus. Ah, mas o Luiz Felipe é brasileiro. Não, mas ele é um cara que jogou a vida inteira na Europa. Ele é um cara com perfil europeu. Então, assim, até essa questão, hoje, culturalmente no Brasil, a questão dos técnicos é muito, muito ruim. A questão dos técnicos aqui no Brasil. Hoje, o cara começou a jogar mal. Ah, e daí se o time tá com 10 lesionados? Aí daí, a gente tem que ganhar. Daí mente o técnico, traz outro. O técnico que não dura 3 meses, às vezes. Então, essa questão cultural, o nosso futebol não desenvolve. Assim, tirando alguns jogos aqui na América do Sul, normalmente você tem jogos mais jogados e mais divertidos na Bundesliga. Jogos padrões da Bundesliga são mais divertidos de se assistir. Jogos na Premier League você tem um nível técnico maior do que aqui no Brasil. Jogos de times de meio de tabela na Premier League, você vê tecnicamente, taticamente, melhor que no Brasil. Porque culturalmente também as questões dos técnicos aqui, eles não têm tempo para se desenvolver, é muito futebol de resultado e não importa como, isso não desenvolve futebol. Então, culturalmente, o Brasil, apesar de algumas questões do Brasil ser muito boas, tem as questões de imediatismo muito ruins aqui no Brasil. Então, assim, o Brasil, a gente tá vendo, mesmo com todos os problemas, consegue ter um bom futebol, consegue ter um bom nível. Mas muitos problemas que a gente não pode esquecer. E outra coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês, ó, vou fazer a simulação aqui do Super Mundial com o mais óbvio. Aqui, ó. Ó, eu vou até considerando que o Botafogo elimina aqui, ó. Se o Botafogo empatar com o Atlético de Madrid, né? O Botafogo passa em primeiro e o PSG em segundo aqui. Aí, ó, Bayern. Tô botando mais óbvio aqui. Só ficar fácil. O Flamengo já vai passar em primeiro, né? Eu acho. Então, Chelsea em segundo. Vamos lá. Só pra mostrar uma coisa pra vocês, deixa eu fazer a simulação aqui rapidinho. Mostrar uma coisa pra vocês, ó. Vou botar o Borussia Dortmund em primeiro, mas também não vai mudar muita coisa aqui na simulação, que eu já fiz isso aqui antes, né? Porque eu não ia fazer só aqui no vídeo. Mas só pra mostrar uma coisa pra vocês. Ó, tá todo mundo falando que futebol. Aqui eu vou muito no óbvio, tá? Obviamente, podem ter zebras. Zebras acontecem. Mas, ó.
Aqui ficaria mata-mata, ó. PSG eliminou Palmeiras, muito nobre. Bayern eliminou Chelsea, Inter vence do Fluminense, City do Al-Hilal, Real Madrid da Juventus, Dortmund do River. Flamengo e Benfica seria um jogo muito interessante, eu tô ansioso pra ver. Eu acho que o Flamengo, pela questão da vontade de vencer, eu acho que o Flamengo é favorito. Mas é um jogo bem legal, bem legal. E Botafogo. Ó, se der o óbvio, a gente vai ter seis europeus, seis europeus nas oitavas e dois brasileiros, sendo os brasileiros se enfrentando pelo chaveamento. A gente teria um brasileiro e três europeus aqui, ó. E três europeus na semifinal. Vou botar aqui o Bayern, né, vencendo o PSG. Seria um jogo muito interessante. Cara, mesmo falando assim, nossa, o futebol brasileiro, olha como tá bom. A gente teria 6 de 8 nas quartas, 6 europeus de 8 clubes na semifinal, nas quartas de finais e 3 na semifinal. 3 europeus. Então, assim, a grande tendência é que mesmo a gente falando assim, nossa, você viu, na fase de grupos, os brasileiros estão indo bem. A tendência é que os europeus vão dominar, indo muito pelo óbvio. E aqui, imagina se o Botafogo perder para o Atlético de Madrid e o Botafogo vir aqui contra o Palmeiras, ó, pelo chaveamento. PSG aqui. Então seriam Flamengo e PSG aqui nas quartas de finais. Então talvez a gente teria. Se o Botafogo empatar com. Se o Botafogo empatar com o Atlético de Madrid, o Botafogo. Ah, não. Pode ficar aqui, daí teria o brasileiro na semifinal. Talvez, né? Porque o Benfica pode passar também. Mas se o Botafogo perder para o Atlético de Madrid, a gente pode ter uma semifinal europeia. E daí eu vejo muita pessoa, nossa, tá muito legal ver esse Super Mundial, tá muito legal. Calma, espera. Primeiro, os clubes europeus, qual que é a grande questão? Isso com uma certa razão, como eu expliquei, mas eu acho que eles se acham demais. De certa forma, que às vezes eles têm soberba aí e acham que vai ganhar de qualquer jeito e não ganha, porque, como eu disse, nenhum clube brasileiro é idiota. Se você ficar vacilando, a gente vai vencer. Os clubes brasileiros vão vencer se o clube europeu ficar vacilando. Se o clube europeu jogar 100%, vai vencer 8 de 10. Se os grandes clubes europeus jogarem 100%. Mas se vacilar, o clube brasileiro pode vencer. Mas assim, mesmo assim, ó, a gente pode ter uma Champions League. A partir das quartas finais, pode ter praticamente uma Champions League. Eu quero ver, será que vai ser tão divertido? Tá todo mundo falando assim, nossa, Super Mundial sucesso. Se der a lógica, a gente vai ter talvez uma semifinal europeia, vai ter praticamente só europeus, vai ter uma final europeia. Daí vai ser tão divertido assim? Acho que talvez, se der a lógica, talvez isso broche as pessoas. E também vamos lembrar, né? Fase de grupos, tanto por essa soberba europeia de se achar melhor que os outros, quanto por ser uma fase de grupos, os times não estão jogando 100%. Nem sei se vão jogar em algum momento na competição, se todos os times vão dar seu 100%. Talvez um ou outro dê. Mas, se a gente for ver a melhor versão de cada time, vai ser na mata-mata. Então, assim, tá todo mundo falando, nossa, o brasileiro tá vencendo o europeu, o que já é um grande feito, não tô desmerecendo. Mas calma, calma, a gente tem. Os times europeus, se forem jogar pra valer, vão jogar a partir do mata-mata. Fase de grupos também diz alguma coisa, mas não diz muito. E agora, minha última coisa que eu queria falar aqui é sobre minha opinião. É a minha opinião da realização de um Super Mundial. E desculpa pelos ruídos do fone, porque ele fica caindo, eu preciso comprar um outro fone. Um que não seja de ouvido. Então, aqui era pra mostrar a data, tá bom, vamos lá. Ó, o que eu queria mostrar pra vocês, vou mostrar aqui do Bayern. A final do Super Mundial é dia 13 de julho. Eu sempre confundo junho com julho. Dia 13 de julho. Junho. Não, julho. Nossa. Coitado de vocês. Mas aqui, deixa eu só carregar aqui. Ó, dia 13. 13 de julho. Tá bom? Fiquem aqui comigo que eu quero mostrar pra vocês. Vamos ver aqui as partidas do Bayern, ó. Dia 13 do mês que vem, tá bom. Daí em agosto, ó, vamos ver aqui. As partidas já estão programadas. A temporada do Bayern começa dia 15 de agosto. Então, na final do Super Mundial, considerando que o Bayern pode chegar na final do Super Mundial, até o começo da temporada europeia, um mês. Um mês para ter férias e pré-temporada. Férias e pré-temporada. Em um mês. Sendo que o certo é um mês de férias. E, aqui eu até peguei esse artigo, mas o certo é entre 30 a 45 dias de pré-temporada. Entre 30 a 45 dias de pré-temporada. E você vai ter um mês para férias e pré-temporada. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. É um especialista aqui falando, um treinador físico, que falou assim: o ideal é 30 a 45 dias, que eu queria mostrar pra vocês. Então, assim, como você vai fazer isso? Pra mim, é por isso que é o grande problema do Super Mundial. Eu sou contra o Super Mundial, por quê? Porque você vai ter. Porque hoje você tem os clubes europeus que até querem ganhar, mas não se importam tanto assim com o Super Mundial. Você vai ter, muito provavelmente, uma semifinal, uma final europeia.
Isso acho que vai broxar algumas pessoas se acontecer, o que deve acontecer, mas tá tão louco o Super Mundial que não vou cravar nada. Mas deve acontecer. E assim, os jogadores não têm férias. Isso quer dizer, os jogadores são humanos também. Independente de quanto eles ganham, eles merecem férias. E também, ou eles têm férias ou não tem que fazer uma pré-temporada. A pré-temporada do Bayern vai começar em agosto. Então, assim, os caras vão ter 15 dias de pré-temporada. Pré-temporada, pra quem não sabe, é muito importante para condicionar o físico dos jogadores, para melhorar a massa muscular, para treinar as partes táticas, porque depois no meio da temporada você consegue corrigir uma coisinha ou outra, mas você não consegue treinar tanto, não é tão fácil no meio de uma temporada. E quando você prepara melhor fisicamente, você tem menos riscos de lesões. Então a pré-temporada é extremamente importante. Você não consegue fazer uma boa pré-temporada, os jogadores não têm de férias. Que nem, eu acho que o Liverpool, o Barcelona e o Arsenal, pode ser que eles tenham uma grande vantagem na próxima temporada. Não vou cravar nada, futebol é difícil. Próxima temporada promete ser muito interessante, a temporada europeia. Mas Arsenal, Barcelona, Liverpool, podem ser que eles ganhem vantagem por não estar jogando Super Mundial, pelas férias dos jogadores, por tudo isso. Então, isso é um fator importante. O calendário está cada vez pior. Não à toa que na Premier League, né, que é o pior calendário de todos, né, porque tem Copa da Liga, tem Copa da Inglaterra, Premier League, no Campeonato Inglês, eles têm um acréscimo, que parece um tempo de prorrogação, os caras têm 8, 10 minutos, todos os jogos os caras jogam. No à toa lá tem muita lesão. E, cara, em algum lugar tem que ceder. Porque a Champions League mudou o formato para o novo formato de liga. Já aumentou o número de jogos. Cara, e só aumenta, só aumenta. É mais uma competição, os jogadores não têm férias. Isso não é saudável, não é saudável. Infelizmente, assim, a nossa cultura a gente só quer mais jogos, independente da qualidade, mas você perde em qualidade de jogo. E, na minha opinião, algum lugar precisa ceder. Ou se diminui o jogo de liga, ou você diminui na Champions League, mas não pode ficar só aumentando jogos. Por isso que eu sou contra. E até aqui no Brasil. Porque assim, Flamengo, Palmeiras são os melhores. Provavelmente eles vão disputar os títulos? Provavelmente. Mas imagina se eles caírem rápido numa Libertadores, se eles caírem rápido numa Copa do Brasil. Pode ser que seja cansaço. Porque eles vão jogar mais do que os outros times. Enquanto os times estão descansando, eles estão jogando Super Mundial. Isso pode prejudicar esses times no Campeonato Nacional, aqui na temporada regular. Isso é importante, até no Brasil. E na Europa, já tá com muitos jogos. No Brasil, ainda mais. E não é porque, ai, aqui no Brasil a gente joga 70 jogos, eles estão reclamando de jogar 60. A gente tá jogando 80, eles reclamam de jogar 60. Não é porque aqui está errado que lá não tá. Os dois estão errados, tem que diminuir nos dois. Por isso que eu sou contra o Super Mundial. Não pela ideia. Eu até acho a ideia interessante, apesar de eu achar ela mais interessante na teoria que na prática, por enquanto. Talvez eu mude de ideia, né? Não terminou o Super Mundial, talvez assistindo tudo, eu veja que o Super Mundial é muito interessante, às vezes pode me surpreender. Mas assim, os times europeus não estão com aquela gana toda, alguns estão usando com pré-temporada, outros querem estar de férias, outros querem ganhar, mas não é a mesma vontade de ganhar que o Campeonato Nacional, que uma Champions League. Então, assim, eu acho mais interessante para os torcedores brasileiros, acho que os torcedores brasileiros estão gostando bastante, porque é interessante, ainda mais que tá vencendo, né? Se estivesse apanhando, estaria todo mundo odiando, mas como tá vencendo, tá feliz. Mas, cara, é pela questão do calendário. Eu sou contra o Super Mundial de Clubes pela questão do calendário. E se não. O Super Mundial, pra mim, não é sustentável em questão de calendário, a não ser que ser em outros lugares. Mas, cara, não vai ser em outros lugares. Então, pra mim, eu acho desnecessário acrescentar mais uma competição no calendário. Mas, né? Fazer o quê? É o mundo aí, né? Consumismo cada vez mais, mais e mais. Fazer o quê? Mas é isso. Acho que eu deixei tudo bem explicado, falei minha opinião aqui. Obrigado vocês por terem assistido. O vídeo ficou muito longo. Se gostaram, se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha, podem comentar, desde que tenham respeito. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!